conforme tinha dito aqui no início da aula, então, nosso segundo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do EAD e vamos também ver a parte de informática básica, que vamos aprender a fazer documentos, usando o Google Documentos. Já foi colocado para vocês lá no tópico 2, já tem um material texto, que é o livro 3. Ok? Eu consegui fazer, eu peguei um material, deixei um resumo lá para vocês, uma linguagem bem tranquilinha. Aquele ali que você sentou lá meia hora, você consegue ler aquilo lá rapidão. Beleza? Só para vocês conhecerem um pouquinho sobre EAD. E sobre isso eu vou fazer um comentário rápido com vocês aqui também, te discutir um pouco sobre isso e ver um pouquinho também sobre a parte da informática básica. Vamos então ao primeiro ponto da nossa aula de hoje. Pessoal, e a gente começa, o nosso assunto é o que é EAD? Né? O que é educação à distância? E aí, aquele material falou um pouquinho, né, nós tratamos naquele material, viu mesmo, desde dos materiais lá da pré-história, né, até os nossos dias atuais. A primeira coisa que a gente vai comentando, de falar realmente sobre EAD, mas a evolução na transmissão da informação. Pessoal, é graças à evolução da escrita que nós chegamos até os nossos dias atuais, em termos de conhecimento, de tecnologia. É graças à evolução do conhecimento que a gente vai passando de uma geração para outra. Tem o que nós chamamos de, dentro da ciência do conhecimento, eles falam do efeito catraca. Fala de forma grosseira o efeito catraca. Quem já andou de bicicletas conhece o funcionamento de uma catraca. Ela vai sempre para frente, para trás não. Você tenta pedalar para trás, você não vai. Você pedala para frente. Né? Ela tem uma próxima geração, ela sempre vai aproveitar o conhecimento anterior e vai evoluir um pouco mais. E vai evoluindo, né, em direção às gerações posteriores. E isso já com as estruturas antigas que nós tínhamos para reter o conhecimento. O que nós temos hoje? Métodos de tecnologia onde a informação é disseminada de uma forma muito mais rápida. Ela é instantânea, tanto ela te auxilia a produzir o conhecimento, como ajuda você a compartilhar. Hoje podemos dizer o seguinte, através das tecnologias que nós temos atualmente, um conhecimento que ele é produzido do outro lado do mundo, ele chega a questão de horas aqui no nosso país ou em outro lugar. Porque rapidamente o conhecimento ele chega a qualquer lugar de uma forma muito ampla e de forma mais democrática. Esse comentário aí, né? Vivemos um mundo onde as informações e a comunicação se fazem de maneira tão rápida que as noções de tempo e espaço estão totalmente diferentes do que concebíamos nos primeiros anos do século XXI. Isso você vê na velocidade com que patentes são registradas. Hoje, elas se dão em um número muito maior, em uma velocidade muito maior, que novas invenções, novas tecnologias, novas criações estão chegando. É muito mais conhecimento e muito mais pessoas com essa capacidade, com essa expertise de estar trabalhando com conhecimento e aprimorando ele ao longo do tempo. E a gente fala um pouquinho sobre a revolução informacional. Apresenta uma nova noção de espaço e de tempo gerado pela velocidade das alterações tecnológicas, aplicadas aos processos informativos e comunicativos. É uma realidade, uma das alterações mais significativas, que fez mais diferença na difusão do conhecimento. E aí, por que a gente vai falar que é tão importante? Essas tecnologias da informação lá para a educação à distância. A educação à distância é uma modalidade de ensino que funciona por meio de um método, de um processo educativo sistemático e organizado, o qual tem como característica fundamental a separação físico-espacial entre professores e alunos, que interagem de lugares distintos através de meios tecnológicos diversos, que possibilitam uma interação bidirecional, ou seja, uma interação de dupla via. Vamos lá. Processo educativo sistemático e organizado. Primeira coisa, nós temos sistemas, nós temos ferramentas que sistematizam, que organizam esses conteúdos para vocês. Outra característica, nós estamos fisicamente separados. A grande detalhe é isso, a gente não está junto. E a gente está, através das tecnologias, que nós estamos conectados. Mas que a gente interage através desses meios tecnológicos e o detalhe, que possibilitam uma interação bidirecional. Ou seja,
não é apenas eu estou enviando conhecimento para vocês. Vocês também estão dando retorno disso. Eu consigo ver o que vocês fazem, a gente consegue trocar informações, vocês estão aprendendo e a gente de cá também aprende com vocês. Existe essa via de mão dupla. Vamos um pouquinho conhecer aqui, né, o histórico da educação à distância. E aí, como eu tenho um pouco mais de idade que vocês, eu já conheci um pouco de várias dessas tecnologias que fizeram parte da história da EAD aqui no Brasil. Primeira geração dela, né, que alguns autores, né, convencionam fazer essas divisões. A primeira, através dos cursos à distância, através de correspondência, que o material ele vinha impresso muito antes, né, da popularização da internet, né, e dos outros meios de comunicação. Os materiais chegavam impressos até a sua casa e você estudava a partir deles. A comunicação com os nossos professores era através de cartas. A gente escrevia, a gente realizava as atividades e mandava através do sistema de correios. Demoravam dias e dias para chegar o material, a gente estudava, demorava dias e dias para a nossa resposta chegar, as nossas dúvidas chegar até os professores, e mais vários outros dias para chegar a resposta àquelas dúvidas. Por volta dos meus 12 anos, eu fiz alguns cursos, não sei se ainda existe, o Instituto Universal Brasileiro, que era um dos mais famosos de institutos de curso à distância, né, utilizando o sistema de correspondência. Nessa época eu cheguei a fazer curso de eletricidade, curso de eletrônica, foi mais ou menos nessa época, utilizando essa tecnologia da EAD. Segunda geração, transmissão por rádio e televisão. Quem aqui já tem tempo fazendo lá a série fundamental, lá na sua escola, de vez em quando levava para uma sala para você assistir alguns filmes, né? Tinha alguns vídeos, Isso também eu passei por essa geração também, da geração da EAD transmissão por rádio e televisão. Até porque no meu ensino médio, eu fiz o ensino médio na época que ele não tinha, era técnico, ele não tinha as outras disciplinas do núcleo comum do ensino médio, que são comuns ao ensino médio, como química, física, biologia e algumas outras disciplinas. Eu via muito pouco de geografia, muito pouco de história e via mais a parte técnica do curso, que na época era o curso de contabilidade. Lembrei que logo depois disso, eu vi que eu teria que fazer o vestibular, eu tinha que ter o ensino médio com todas as disciplinas, ia ser todas cobradas do vestibular. Como é que eu resolveria isso? Na época, eu recorri ao Telecurso 2000. Aí você comprava os livrinhos, acho que tinha nas bancas de revista, não lembro que era isso que a gente comprava, e a gente acompanhava as aulas pela TV. Tinha um horário que passava os programas, era um resuminho, né, da aula. Você lia no livro e alguma coisa parecida com o que a gente faz aqui. Então o professor dava era um vídeo muito rápido, dando um resumo, né? Telecurso 2000, né, que era da Fundação, se não me engano, da Roberto Marinho. Terceira geração, as universidades abertas. Opa, tá? Então, lembrando aqui, a Universidade UAB, Universidade Aberta do Brasil. Quarta geração, as teleconferências. Quinta geração, internet web. Aqui eu mostro para vocês aqui de uma forma bem resumida, tá, pessoal? Há alguns acontecimentos muito importantes no histórico da EAD aqui no Brasil. Olha só, em 1904, começaram os cursos de correspondência, oferecidos por escolas internacionais, que eram instituições privadas. Em 23, a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, né, por Edgar Roquette Pinto, aí quem, 1939, o Instituto Universal Brasileiro em São Paulo, 41, primeira Universidade do Ar, 47, nova Universidade do Ar, patrocinada por SEC Senac e emissoras associadas, isso via rádio. 61 a 65, Movimento de Educação de Base. 1970, Projeto Minerva. 1972, Programa de Educação Supletiva à Distância da Fundação Roberto Marinho para primeiros e segundo graus. Aí, lembrou que eu comentei com vocês, né? O Telecurso 2000, que passava na TV. Em 90, lançamento do Ministério da Educação, da Fundação Roquette Pinto, da TV Educativa, de Um Salto para o Futuro, reciclagem e aperfeiçoamento de professores. 92, Universidade Aberta de Brasília. 94, primeiro curso superior à distância, na Federal do Mato Grosso. 95,
Aí nós temos o quê? Começamos, a partir dessa época, a popularização da internet. E aí já começamos a ver coisas, né, que vieram a partir, né, das tecnologias propiciadas pelo avanço da tecnologia da internet. Em 96, nas videoconferências, ambientes virtuais de aprendizagem, os primeiros AVAs, um ambiente é uma página onde você tem um conjunto de recursos que gerencia o ensino à distância, no caso, iniciado lá pela Federal de Santa Catarina. Reconhecimento da validade de EAD para o ensino superior. Isso foi esse reconhecimento feito lá na LDB, que vocês estão tendo acesso agora, pessoal. Então, vocês têm um curso superior à distância, propiciado por esse reconhecimento dessa validade, que foi em 1996. 97, surgimento do conceito de universidade virtual. 1999, os primeiros credenciamentos do MEC para ensino superior que oferece cursos à distância. Aí pronto, a partir daí, como a gente vê antigamente, tanto universidades federais, estaduais e várias faculdades privadas oferecendo cursos superiores à distância. Opa, Universidade Virtual do Centro-Oeste, os consórcios estaduais, consórcio da Universidade Virtual do Rio, 2000 e 2012, novos modelos para EAD via satélite com polo. Chegamos a ter alguma coisa parecida, né? Tentar implantar isso, ou seria aqueles cursos que as aulas eram transmitidas via satélite. Eu quem já ouviu falar da Educom, teve muitos alunos aqui no estado de Tocantins, inclusive a Unitins, através da Educom, ofereceu ensino superior para o país todo. Então, o Tocantins foi uma referência para o restante do país, oferecendo cursos superiores à distância. Temos aqui, né, essa rede gaúcha de ensino superior à distância, criação da Universidade Aberta do Brasil, aqui onde nós estamos, nós fazemos parte aí da UAB de 2005. Temos aí, né, outros projetos aí, né, do curso Flagélia da Federal do Rio Grande do Sul. Assim, para vocês conhecerem um pouco, então, né, do histórico da EAD em nosso país. Próximo ponto, a gente vai falar o seguinte, né, que fala sobre as tecnologias educacionais, né, as tecnologias da informação e comunicação voltadas para a educação à distância. E aí a gente vai, esse primeiro comentário que está lá no material, no livro 3 de vocês, que fala o seguinte, que as tecnologias da informação e comunicação entregam à EAD uma forma eficiente de minimizar ou solucionar problemas, dificuldades próprias do processo de ensino-aprendizagem à distância. Por exemplo, a distância temporal e espacial que pode haver entre educando e educador e necessidade de canais para interação entre os envolvidos. Veja só, de que forma, né, que ele traz essas ferramentas, trazem uma maior eficiência nessas dificuldades, né, que são próprias do ensino à distância. Primeiro, que através das tecnologias você consegue o quê? Reduzir esse lapso, né, espacial que tem entre os professores e os alunos que estão aí do outro lado. E aí vocês podem, a qualquer momento, através do ambiente virtual, estarem tendo em contato, né, com os materiais, com os livros e com as atividades típicos que vocês poderiam fazer em um ambiente presencial, como se estivessem em uma sala de aula convencional. Assim também, fala o seguinte sobre canais de interação entre os envolvidos. Então, a comunicação aqui, nessa forma, nesse tipo de canal, ele é propiciado através daqueles recursos que eu já mostrei anteriormente para vocês. As ferramentas de fórum, de chat, as mensagens que podem ser enviadas através da própria plataforma vão fazer o quê? Que mantenha-se a comunicação entre o professor e os alunos, como se numa sala de aula nós estivéssemos. Então, no sentido de criar toda uma estrutura que simule, né, e com eficiência, para que você não sinta falta de nada daquilo que tem uma sala de aula convencional. E até, dependendo do caso, até com mais recursos, até uma sala de aula melhorada em relação à sala de aula tradicional. Através, por exemplo, quando eu falo de distância temporal. Quando eu falo de distância temporal, muitas vezes eu estou ministrando uma aula aqui, nesse momento, logo depois essa aula vai estar registrada e o aluno ele vai poder assistir essa mesma aula minha na íntegra amanhã. Uma coisa que não era possível numa aula presencial. A aula que eu ministrei foi, tá lá, o máximo que os alunos poderiam ter
logo depois seria o quê? O material, ele é o quê? A bibliografia base. Com base naquilo, eles iam fazer as atividades, iam fazer o seu conceito a partir daquilo. Não, você pode sim, inclusive, quando a gente fala da flexibilidade, então você vai estudar, muitas vezes, no seu tempo, dentro da sua disponibilidade que você tem. Muitas vezes eu tenho o quê? 15 minutos no horário de almoço. Aí eu já entro na plataforma, já leio o material rapidamente, já faço atividade. Alguém que pode ter um tempo maior, já vai se dedicar em outro horário diferente. Isso, então, cada um vai poder aprender dentro do seu tempo, dentro do seu ritmo. E com isso, então, enquanto uma sala presencial, ela meio que coloca todo mundo numa forminha, que todos devem seguir o mesmo tempo, o mesmo ritmo, na EAD não. Ela te dá essa flexibilidade. Então, ela respeita o seu tempo. E aí, quando eu falo, pessoal, tecnologias da informação e comunicação, eu não estou só falando tecnologia de ponta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas todas as tecnologias que são utilizadas que nós utilizamos para nos comunicarmos. Sendo que, obviamente, quando você fala atualmente, nesse espaço atual, de tempo atual, quando você fala em TIC, nós estamos falando de informática, nós estamos falando de internet, né? Nós estamos falando de equipamentos de comunicação. E as TICs e as práticas pedagógicas, qualquer que seja a tecnologia, computador, rede, TV educativa, salto para o futuro, a videoconferência ou a teleconferência, nos casos dos cursos à distância da Educom, que eram oferecidos pela Uniteams, podcasts, vídeos, entre outros, né? As mídias utilizadas como recurso de aprendizagem, né? Sejam materiais impressos, os softwares, rádio, televisão, internet, em um programa EAD, exige uma atenção especial ao modelo pedagógico adotado. Deve estar explícito no planejamento do programa de EAD e nas ações didáticas empregadas. Isso aí eu fiz questão de falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque vocês vão ser futuros licenciados. E aí é importante que as práticas pedagógicas elas sejam muito atreladas à tecnologia que você vai estar utilizando. Eu não posso ter o meu modelo tradicional de aula utilizando ela aqui nesse suporte, nesse meu modelo de aula à distância utilizando o Moodle. Aqui o meu material ele é diferente. A forma que eu vou apresentar os assuntos para vocês são diferentes. A forma com que vocês vão fazer as atividades é de uma forma diferente. Como eu devo trabalhar, quais são os métodos pedagógicos que eu devo utilizar para que dentro daquela tecnologia eu extraia o máximo dos termos de docência. Então, e lembrando que, mudando-se a tecnologia, muda-se totalmente as práticas pedagógicas. Aí vamos aí comentando, por exemplo, tecnologias que são empregadas na EAD. Estão falando isso no momento atual. Material impresso. Muitas instituições, mesmo tendo o curso totalmente à distância, mas ainda oferecem uma parte do material impresso. Né? Você recebe o livrinho ainda, né, para que você possa ler, poder aprofundar sobre o assunto, material impresso. Nesse caso, não. A gente coloca os materiais, estão lá, né? A gente sempre coloca no início da aula, eu coloco lá uma leitura obrigatória. Isso é a bibliografia básica daquele tópico que eu estou tratando com vocês. E aqui, conteúdos didáticos digitais, objetos de aprendizagem. Agora aqui eu estou falando, quando eu falo que aquele material digital, ele já não se enquadraria em material impresso, mas sim ele é um conteúdo didático digital. E são isso. Pode ser um texto, ele pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um software, uma animação. O que trazer para vocês na prática que seria um objeto de aprendizagem? Eu vou ministrar uma aula explicando como é o processo de eclosão, né, de um vulcão. Pronto, um vulcão quando ele entra em erupção. Como é que é todo o processo? O livro normal, material impresso, né? Vai ter no máximo, vai ter um desenho, vai ter as camadas de solo, vai ter o magma, alguma coisa lá, né? Algumas setinhas e uma legenda dizendo o que é cada uma daquelas partes lá. E a lava, e a explosão, o fogo, aquela coisa lá, né? Lá é impresso.
Eu posso muito bem fazer uma animação, um objeto, onde o aluno ele começa a ver bem aqui, ó, passo 1, aqui começa a ter, digamos assim, uma fratura lá na estrutura da rochosa. Aí ele clica aqui, avançar. Aí ele já vê o seguinte, naquela fissura, a lava infiltrando, subindo na superfície. Aí você clica lá, segue, passa. Aí você pode ver a animação da explosão, das rochas sendo jogadas, os gases sendo jogados na atmosfera. E o aluno vai poder vendo assim, passo a passo, clicando no botão, vai, volta, tal. Ele pode clicar no objeto, assim, o que é isso aqui? Na interrogação. Ele clica lá e já vou ter uma descrição. Olha, isso aqui é isso aqui é composto de tais rochas, de tais minerais. Esse aqui ele é composto de tal coisa. Por que isso aconteceu? Ou seja, num pequeno objeto, eu posso dar muito mais informação, talvez que tenha em páginas e mais páginas de um livro, que são esses objetos de aprendizagem. Existe muitos objetos desses já prontos, para tanto para a parte também de letramento, né? Para a parte de alfabetização, também, e para todas as áreas de conhecimento, ensinar a fazer cálculos, médio, superior, pós-graduação, tem objetos de aprendizagem que são desenvolvidos para essas atividades. Aí vamos para vídeo, internet ou webconferência. O que nós estamos utilizando aqui? Ó? Olha só, qual é a tecnologia da informação e comunicação? Nós estamos no formato de uma webconferência, que nós estamos conectados. E aí, a partir desse ponto, nós vamos falar sobre ambiente virtual de aprendizagem. O que é um ABA? O ABA são sistemas computacionais disponíveis na internet que dão suporte às atividades de ensino e aprendizagem na EAD, permitindo articular palavras, sons, imagens, entre outros recursos didáticos. Então, aqui já é uma outra coisa bem específica. Então, já vimos o seguinte, que o ABA ele é um programa, é um sistema de computador e que está disponível, ou seja, que ele roda na infraestrutura da internet. Então, você precisa de computadores e precisa de internet para ter um ABA. Que ele dá suporte às atividades, ensino e aprendizagem, fazer toda a operação da EAD. E com isso a gente permite articular as palavras, sons e imagens, que é isso que a gente faz. Né? A gente coloca os textos, a gente pode colocar vídeos lá, fotos, imagens, ok? E outros recursos didáticos que, por acaso, forem necessários. Olha só, pessoal, para vocês conhecerem uma série de exemplos de ambiente virtual de aprendizagem. É apenas o Moodle? Não. Nós temos esse aqui, esse AulaNet, utilizado pela PUC do Rio, esse ProInfo, né? Esse aqui foi um projeto nacional, né, que era para ser utilizado em escolas públicas, PVANet, Teleduc, também, isso aqui teve uma utilização também bem expressiva. E aqui vamos ao AVA que nós vamos utilizar durante o nosso curso, que é objeto da nossa disciplina, que é o Moodle. Desenvolvido na década de 90 pela Curtin University da Austrália e a plataforma mais utilizada para projetos educacionais à distância. Moodle, né, é um acrônimo, né, uma sigla, que é um ambiente de aprendizado dinâmico orientado a objetos. Okay? Mas o importa é que ele é esse ambiente virtual que vai dar suporte a todas as atividades de ensino à distância. Ele é o ABA que utilizamos no nosso curso e ele pode ser visto como a nossa sala de aula virtual. Aquilo que você está acompanhando desde o nosso tópico anterior é a nossa sala, é o AVA, é o Moodle. Através dele, vocês vão assistir as aulas, vão assistir os vídeos, vão fazer as atividades, vão fazer as avaliações, como a que vai estar disponível a partir de amanhã para vocês. Então, esse é o espaço para todo o espaço educacional de vocês. É onde vocês vão entrar, tirar dúvidas com o professor, vão se comunicar entre os colegas, vão se comunicar com a professora tutora. Vai ser tudo através do ABA. Recursos. Olha só, mostrando aqui rapidamente os recursos que são mais utilizados, que vão estar disponíveis, além das aulas, provas que vai ter lá. Olha, você pode ter o chat, fórum vocês já estão utilizando, questionário vocês já utilizaram, um glossário. O glossário é uma espécie de vocabulário, os termos técnicos. Em determinada disciplina, existem alguns termos técnicos específicos, o professor coloca aquilo no glossário, para ficar mais fácil para vocês. Eu não entendi esse termo, eu clico lá, já sei qual é o significado. Não precisar você ter que pesquisar, sair do ambiente para pesquisar aquele assunto.
e tarefa. Esse aqui é um outro recurso também, que inclusive já tem disponível para vocês, relativo a esse tópico dessa aula de hoje.